todos, amados. É um prazer estar de volta nessa greia amada. Eu trago aqui as minhas considerações e um abraço da minha igreja, Igreja Batista Nova Aliança, em Japeri, pastor presidente, pastor Fábio da Silva. E hoje temos aqui essa incumbência de estar com os amados, falando um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, amém? Sem muito mais delonga, já foi feita a apresentação da minha esposa, só foi falado minha esposa, mas o nome dela é Roberta, ela trabalha comigo, nós temos um ministério para famílias e para casais, em que Deus tem nos usado para abençoar e edificar famílias. Ela é psicóloga e está conosco aí também nessa jornada, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 13. Muito obrigado pela correção, depois faz a edição na gravação. 2 Samuel, capítulo 13. Amados, eu ensaiei não ler os 22 versículos, mas toda vez que eu faço isso, eu perco o tom. E eu vou pedir a clemência, a misericórdia dos irmãos para uma leitura um pouco além do normal. São 22 versículos que eu vou ler de maneira rápida para ganhar tempo e depois eu vou explicar todo o contexto desse escrito bíblico. Amém? Estamos combinados ou não? Ele está correndo demais, eu preciso correr porque são 22 versículos. Amém? Diz o texto sagrado: e sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa cujo nome era Tamar. E Amnon, o filho de Davi, a amava. E Amnon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem. E Amnon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Amnon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. E ele lhe disse: por que estás tu, sendo o filho do rei, mago dias após dia? Não me contarás? E Amnon disse a ele: eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: deita-te na tua cama e faz-te do enfermo, e quando teu pai vier para te ver, diz a ele: rogo-te que deixes a Tamar, minha irmã, vir e me deitar e me dar alimentos e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim Amnon se deitou e se fez de enfermo, e quando o rei veio para o ver, Amnon disse ao rei: rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo: vai agora até a casa do teu irmão Amnon e prepara alimento para ele. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão Amnon e ele estava deitado. E ela tomou farinha e amassou e fez bolos, visto à vista dele, e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: retirai-nos de mim todos os homens. E retiraram todos os homens de diante dele. Amnon disse a Tamar: trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que havia feito e os trouxe à câmara para Amnon, seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: venha te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não se deve ser feita em Israel. Não faças essa loucura. E eu, para onde farei? E a minha vergonha? E quanto a ti,
serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis atentar a sua voz, mas, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. E então Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: não há motivo. Este mal de que me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ele chamou o seu servo que lhe servia e disse: retira agora essa mulher de minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei, que eram virgens. Então o seu servo trouxe-a para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinza sobre a sua cabeça, rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a sua cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Amnon, meu irmão, esteve contigo, mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão, não te turbes com essa coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem mal nem bem com seu irmão Amnon, porque Absalão odiou Amnon porquanto ele havia forçado a sua irmã Tamar. Amém. Podeis assentar. Texto, eu parei no verso 22, mas essa história, ela perdura até o verso 39. Eu abreviei, porque nessa noite eu quero trazer, eu uso esta perícope, essa parte da Bíblia, para falar de violência no âmbito familiar. Eu queria trazer uma palavra de reflexão também, mas uma palavra de alertar a igreja do Senhor aqui neste lugar. Nesse texto tem, e eu estudei, e não vou falar deles, de todos eles, porque é uma mensagem exaustiva e longa, é mais do que um estudo. E para os irmãos terem a noção, essa pastor, é a 11ª vez. Eu falei, né, amor, que eu ia parar na 10ª, e hoje estou na 11ª vez pregando a mesma mensagem em 11 igrejas diferentes. Tanto que o Senhor tem me incomodado a permanecer com esse apelo às famílias cristãs. Nesse texto nós temos 5 tipos de abuso. Tem abuso emocional, tem abuso emocional, tem abuso espiritual, tem abuso sexual, tem abuso físico e tem abuso de negligência. Está tudo aqui nesse texto. Mas, para ganhar tempo e para ser mais conciso e mais cirúrgico naquilo que Deus quer trazer de alerta à igreja nessa noite, eu vou só falar do abuso familiar. Porque tudo isso, contido nesse texto, acontece no âmbito da família. E pasmem, meus irmãos, por que eu quero falar sobre abuso familiar nesse dia em que se comemora lá fora o Dia das Crianças? Porque nós estamos, e eu vi alguns obreiros aqui, pastores, falando sobre a guerra que acontece lá fora e a guerra que acontece aqui dentro. E nós precisamos estar vigilantes, em primeiro lugar, com o escudo da fé, da palavra, e também alicerçado de conhecimento para ter uma arma para se defender das ciladas do diabo. Isso Paulo já tinha explicado. E nós precisamos utilizar isso. E estamos nesse tempo. Que contexto é esse que nós acabamos de ler? Absalão tinha 2 irmãos, Amnon e Tamar. São irmãos por parte de pai, cada um com uma esposa que Absalão tinha. E diz o texto que nós acabamos de ler,
que o Amnon, ele queria ter uma experiência com a sua irmã. Mas ele sabia que aquilo não era bom. Eles eram irmãos, ainda que por parte de pai, eram irmãos. Mas diz o texto que entra na cena uma pessoa chamada Abinadab. E diz o texto que ele era uma pessoa, em algumas versões, sagaz, em outras sutil, enfim. Ele era uma pessoa que tinha uma boa liderança no falar, ou seja, quando ele falava, ele convencia. E aconteceu isso com Amnon. Amnon falou, eu quero me deitar com a minha irmã Tamar. E Abinadab falou, vai lá, vai sim. E Amnon se convence que isso era possível. E chama a sua irmã, chama o rei, fala que estava doente, diz o texto, que ele estava fingindo, está doente. E a irmã vem, faz comida para ele, em vez de comer a comida, ele manda sair todo mundo do aposento. Eu estou aqui fazendo uma explanação de tudo que a gente leu, como eu falei, que eu ia correr, mas ia explanar depois. Ele manda sair todo mundo e vai e tem relações com Tamar. E depois que tem relações com Tamar, diz o texto que o ódio que ele sente pela sua irmã era muito maior do que o amor que ele havia levado, o amor que levou ele a tal prática. E a história não termina aí, os históricos de abuso não terminam aí. Tamar, depois disso, Absalão, o rei, vê essa situação, chega ao conhecimento dele que Tamar tinha sido violentada pelo seu irmão Amnon. E para nossa surpresa, o texto parou aqui no 22, mas você pode ler todo esse capítulo em casa, que você vai ver a história na sua íntegra. E o texto vai mais além, eu estou aqui falando de coisas que os irmãos não leram nessa noite. Quando a irmã reclama com Absalão, olha, eu fui violentada pelo meu irmão. Diz o texto sagrado, não é impressão minha, né, com um julgamento, nada disso. Diz o texto sagrado que Absalão ficou muito furioso, porém, ele não fez nada com Amnon. Por quê? Porque Amnon era seu filho primogênito. Então aqui tem uma série de violências que aconteceu nesse cenário familiar que, infelizmente, por isso estou aqui nessa noite para dizer para o amado, para a amada em Cristo Jesus, que estas violências continuam acontecendo em nossas famílias. Todas essas aqui. Todas essas aqui. Pastor, da onde o senhor tira essa sua conclusão? Eu sou pastor. Aqui está minha esposa, psicóloga. Ela é psicóloga, eu sou psicanalista, além de pastor. E nós atendemos casais e famílias cristãs evangélicas. E tudo, absolutamente tudo que os irmãos leram nesse registro bíblico, que parece que está ultrapassado, que parece que é uma coisa que aconteceu lá no passado, está acontecendo hoje de novo em nossas casas. Violências, violências, violências. E muitas vezes essa violência ela vem de uma maneira sutil. A gente, quando fala de abuso sexual, eu vou falar aqui muito por cima, por conta de presença de crianças no santuário, mas vou falar as coisas muito... Mas quando a gente fala desse tipo de abuso, às vezes pensa só em se deitar, como diz aqui no texto, mas não. Esse abuso vai muito além, e eles estão entrando nas nossas casas. Eu não vou muito longe. Os que têm mais de que não precisa fazer a retirada delas, não. Eu vou lidar bem com a situação e vou ter a prudência necessária. Não vou muito longe, e os irmãos vão de concordar comigo, quem tem aqui pelo menos mais de que 40, mais de 50 anos, vai lembrar de uma coisa que eu vou falar aqui. Antigamente,
Já que as crianças vão sair, eu vou aproveitar para tomar uma água. Antigamente, quando um pai queria fazer o seu filho, que era jovem, se tornar um homem, ele levava o filho em um lugar. E esse lugar, uns chamavam de baixo meretriz, e outras palavras que os irmãos já estão captando o que eu estou falando. Tá? O pai levava o filho lá. E lá o pai tinha um orgulho, agora o meu filho é um homem. Porque ele teve seu primeiro ato de experiência naquela área sexual. Isso é uma coisa lá do passado. Por quê? Porque os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos, eles não precisam ir mais naquele lugar. Eles têm esse lugar hoje dentro de casa. Daí a nossa necessidade de fazer um apelo às famílias. Cuidem melhor dos vossos filhos, dos vossos netos, dos vossos bisnetos. Tenham atenção. A coisa que era muito longe está muito perto. A experiência que um jovem precisava se deslocar fisicamente, geograficamente, longe, não, está aqui, dentro de casa. Isso é o menor dos males, tá? Isso é o menor dos males. E vamos falar de outros males. A gente atende pessoas que às vezes têm um bloqueio. Um bloqueio, ela tem a mente cauterizada, ela tem uma mente com um trauma tão grande. E eu vou estar falando de coisas aqui, meus amados, eu vou ser o mais rápido possível, mas eu vou estar falando de coisas aqui que você vai ser, isso aconteceu comigo. Tem pessoas que às vezes não conseguem avançar na vida, bloqueada, paralisada emocionalmente. Às vezes, sabe por quê? Ela não sofreu o abuso típico que nós damos, se deitou, o fulano, o tio, o vizinho, o parente. Não, às vezes um olhar. Às vezes um olhar para uma jovem que está com seus trajes mais íntimos, esse olhar é caracterizado como um abuso. E isso acontece aonde? Lá fora? Na escola? Na igreja? Não, dentro das nossas casas, das nossas famílias. Gente, eu não estou falando de coisa que eu não li em livros históricos, não. Eu, Roberta, nós conversamos toda semana com essas pessoas. E semana após semana são relatados casos iguais a esse. Eu vou citar 2 exemplos que eu vi no dia de hoje. Nós estávamos naquele ambiente de família, almoço familiar, e eu percebi a minha filha, a mãe, minha filha, o pai e o meu neto lá brincando, e o pai estava brincando com o meu neto, e teve uma hora que meu neto falou, para, pai, e a minha filha falou assim, olha, quando ele falar para, estavam brincando. Minha filha falou assim, quando ele falar para, é para parar, porque ele não quer mais brincar. O ultrapassar, o continuar a brincar, é uma violência. Que isso, pastor? Aí você está exagerando. Porque você está desrespeitando o limite que a criança já tem e está estabelecendo. Quando ele fala para, quando a criança fala para, até de brincar, quando ela fala para, é que ela não quer mais, ela está incomodada. E quando você continua a brincadeira, é como se ela entendesse que a voz dela não tem direito. Essa criança lá na frente vai ser uma pessoa cheia de culpa, com autoestima baixíssima, porque ela era desrespeitada. Mas isso é um desrespeito, pastor? É cientificamente comprovado. Isso é um desrespeito. Quando você atropela o sentimento de uma criança. Que isso, pastor? Eu estou falando que o assunto é muito vasto. É muito vasto. O abuso, na sua raiz da palavra, é uma coisa muito mais ampla, meus irmãos. Então, precisamos ter uma vigilância muito maior.
Uma vigilância muito maior. O outro ato, eu falei que eu tinha 2 atos que eu tinha separado, que eu vi ao longo desse dia. Ao longo da mensagem eu lembro do outro, me enfatizei muito esse, mas tem outras questões que a gente precisa ter cuidado dentro da nossa casa. Quarto de papai e de mamãe é quarto de papai e mamãe. Hoje nós temos famílias que não existe esse quarto de intimidade e crianças crescem tendo experiência de ver coisas que não deveriam ver, principalmente do 0 ao 7, quando está a fase de formação ainda. Todos os nossos órgãos nascem prontos para serem utilizados. Coração, pulmão, pernas, cérebro, exceto o cérebro. Quando a criança nasce, o cérebro ainda está em formação. E essa formação só se concretiza aos 7 anos. Por isso que tudo que acontece nessa fase da criança, do 0 ao 7, vira um trauma. Porque fica uma imagem muito forte no cérebro. Não é como o nosso cérebro. Se você vê uma pessoa ali morta na esquina, você vai ficar chocada, porque viu uma pessoa morta. Mas você não vai ficar traumatizada, porque isso é uma coisa que o seu cérebro vai absorver pela maturidade que ele tem. O da criança, não. Uma cena forte, um pai gritando com a mãe. Um pai, eu estou falando gritando, mas o que ela vê é muito mais além. Um pai batendo na mãe, segurando a mãe forte. Pastor, mas por que o senhor está pregando isso dentro da igreja? Isso aí acontece lá no mundo. Eu falo que eu atendo pessoas somente evangélicas. Então isso está acontecendo dentro dos lares cristãos. Eu estou falando que essa palavra é uma palavra de reflexão e de alerta, porque nós precisamos ouvir sobre isso. Sabe por que muitas meninas, muitos meninos vão para a homossexualidade? Tem outros fatores, mas muitos vão porque não querem casar. Menino não quer casar com menina e menina não quer casar com menino, porque eles veem a experiência de casamento péssima dentro de casa. Se for para casar e sofrer como a minha mãe sofreu, eu prefiro casar com a menina, que não vai me bater, que não vai me dar tapa na cara, que não vai me humilhar, porque isso é ver dentro de casa. Olha o estrago que é uma família que não lida e que não tem um alerta, não tem essa palavra que eu estou dando aqui, como essa palavra você tem que pegar e todo dia pensar sobre isso. O quanto que lá que você está construindo, que legado o seu relacionamento, quanto pai, quanto mãe, está sendo deixado para o seu filho. Fica o alerta. Pense sobre isso. Quanto que você tem deixado de legado? Porque dentro de casa, meus amados, depois que chega na igreja, a professora da EBD faz isso para tentar consertar os estragos que foram feitos dentro de casa. Eu costumo dizer, e preparei para falar um pouco sobre isso, mas vou deixar de lado por um momento, ou talvez eu volte uma outra ocasião, para estender esse assunto, pastor. A gente falar numa escola bíblica dominical, com mais tempo, com mais tranquilidade, mas eu costumo dizer que os marginais que nós vemos por aí, aquele que mata, aquele que rouba, eles não são vítimas da sociedade, como é muito taxado pela mídia. Eles são vítimas da sociedade. Não, eles são vítimas da família. Porque foi na família que se formou o marginal, não foi a sociedade, não. É dentro da família que são formados os marginais. É quando um pai humilha um filho, quando uma mãe humilha uma filha, ali está sendo dados os primeiros passos de formação de um marginal. Porque isso vai desenvolvendo, e aí entra Satanás, e aí entra a guerra espiritual que os irmãos estavam falando até há pouco, porque vai desenvolvendo um ódio, uma mágoa, que a pessoa vai... Essa história que eu contei aqui, ela não para aqui. Ela vai parar lá na frente, quando Aminon se encontra com seu irmão, que é o julgador dessa situação, e mata Aminon. Essa história aqui acaba em morte. Um irmão matou outro irmão por conta dessa história que a gente parou no versículo 21. De propósito, eu parei por aqui. Mas acabou em morte.
Casa da raiva, do rancor que um irmão guardou de outro irmão. Uma cena que aconteceu dentro da família. Quantas crianças, quantos jovens crescem dentro dos nossos lares, lares cristãos, com raiva da mãe, com raiva do pai, porque viu coisas que não deveria ter visto. Amados no Senhor Jesus, o nosso lar precisa ser um porto seguro. A nossa casa precisa ser um lugar de paz. Não adianta mandar para a escola, não adianta mandar para a igreja, se a mente da criança já está totalmente destruída, emocionalmente falando. Não adianta. Eu vejo a luta que são. Eu palestrei numa escola semana passada, conversei com alguns professores, a luta que um professor faz. Eu estava com um dado estatístico, pastor. No Rio Grande do Sul, hoje, eu estudo online no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, hoje, 35 mil professores estão em casa porque eles estão impossibilitados de dar aula. Por conta de quê? Por conta da violência das crianças. 35 mil professores não aguentaram e entraram em burnout, entraram em depressão, entraram em outros transtornos que impossibilitaram deles continuarem o ofício de lecionar. 35 mil professores no Rio Grande do Sul. Eu não tenho esses dados aqui no Rio de Janeiro, mas eu sei que os números são alarmantes. Isso tudo porque tudo isso sai da onde, gente? Aí a gente, mas é a criança que se meteu com outra criança lá na rua. Não! É dentro de casa que a violência começa. É dentro de casa que a marginalidade... O que é marginal? É uma pessoa que está à margem da sociedade. E os maus tratos dentro de casa levam a pessoa a ficar à margem da sociedade. Ela não quer se interar com outras crianças, ela não tem uma autoestima desenvolvida, ela é bloqueada, não consegue passar em concurso, quer ver uma criança violentada dentro de casa? Ela de muitas outras coisas que eu poderia falar que ela desenvolve, não gosta de estudar. Não gosta de estudar. Eu estudar para quê? Porque ela está com a autoestima lá embaixo. Porque pai e mãe só dão palavra dura, não tem uma palavra positiva, só palavra negativa. Cuidado com o que você está falando com o teu filho dentro de casa. Você pode estar bloqueando a vida inteira de uma pessoa que poderia estar indo muito mais além, mas vai ser represa, vai ficar recolhida nos seus sentimentos, nas suas emoções e não vai conseguir avançar. E uma das poucas coisas que eu poderia falar. E, como eu falei já anteriormente, esse é um assunto que a gente precisa desenvolver mais numa escola dominical. Mas que eu quero fechar e encerrar aqui na nossa ministração dessa noite. Cuidado. Cuidado com a sua família. Fica aqui um alerta, fica aqui uma reflexão. Cuidado com as suas crianças. Elas são muito mais frágeis que vocês pensam. A mente de uma criança é muito frágil. Muito frágil. Cuidado como você chama a atenção. Eu atendo, e aqui eu posso falar, eu não posso falar nomes, mas eu posso falar eu já tive contato com pessoas que apanharam durante 5 horas da mãe. Se isso não é violência, se isso não é um lar onde está sendo fabricado um marginal, eu não sei mais o que é esse lar. Um irmão apanhava 5 horas da mãe, o outro irmão filmando o irmão apanhar. Vocês pensam que violência é essa? Pensa que a cabeça está uma pessoa dessa? Ela vai querer ser pastor? Ela vai querer ser médico? Ela vai querer ser marginal? Ela vai querer se revoltar? Ela vai querer ir na rua dar o troco nessa situação que ela foi refém? E isso tudo sai dos nossos lares. Eu estou falando dos nossos lares, dos lares cristãos. Fica o alerta, fica a chamada de atenção. Pais aqui presentes, mães aqui presentes, avós aqui presentes, avós aqui presentes. Orem, orem, orem por suas famílias e peça a Deus para dar graça e sabedoria na condução de cada lar aqui presente.
Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.